Bom, boa noite para todo mundo. Para quem está em casa assistir em outro horário, os devidos cumprimentos. Meu nome está aqui no quadro. Ele não importa agora, que você só quer saber de passar no exame da ordem, você não está nem aí pro meu nome, né? Você só quer saber o seguinte: a aula de hoje é sobre o quê? São 2 horas para você tentar, pela última vez, né, descobrir quais são as 10 perguntas que vão cair na prova do seu exame da ordem, no próximo domingo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar você, né? Bom, eu parto do princípio nessa aula que você já estudou a matéria, né? Eu parto desse princípio, você já estudou a matéria, você já viu, isso aqui vai ser uma aula de revisão. Se por algum motivo, alguma das coisas que eu falar aqui, você, caramba, eu nunca tinha ouvido falar nisso, você vai quem está no presencial tem essa vantagem, né? Vai me procurar no final e vai tirar dúvida. Mas durante essas 2 horas que eu vou falar agora, eu basicamente vou tratar com quem já viu essa matéria. Se você não viu, finge que já ouviu. Não, tô entendendo, tranquilo, tranquilo. Finge que já ouviu. E no final você, pelo amor de Deus, me explica o que é isso. Tá legal? Combinado? Porque não dá para eu em 2 horas, imagina. Ficar aqui, não, olha só, veja só. Não dá. Então é uma aula de revisão, velocidade 5 ali rolando na história. Dica da aula. E dica para quem está assistindo em casa. Assiste essa aula de hoje mais do que nunca com uma lei na sua frente. Tá? Porque eu posso anotar no meu caderno e no sábado à noite, entre 2 e 4 da manhã, eu passo a limpo. Não, não faz isso. Assiste logo com a lei, né? Assiste logo ela ali, porque afinal de contas, a não ser que você me garanta que entre 2 e 4 da manhã você vai estudar pelo caderno. Se você for estudar pelo caderno, anota no caderno. Se você for estudar pela lei, pelo vadimeco que você tem em casa, preferencialmente, estuda logo com o vadimeco, que é ele que você vai olhar. Então, essa é a minha dica de hoje, tá bom? Pode anotar no caderno e tal, mas pelo amor de Deus, olha a lei, que o que eu vou falar tá na lei, tá bom? Bom, todo mundo sabe, então, que a nossa matéria é constituída da Lei 8.906, que é o nosso estatuto, um tal de regulamento geral, que eu já ouvi falar, dei uma olhada, achei que era muito esquisito, nem olhei direito, e o tal do Código de Ética. A história é a seguinte: o nosso caminho é aqui. De vez em quando a gente vem para cá, mas volta. É como se a gente abastecesse, parasse o nosso carro, olhasse aqui e voltasse para a estrada. Em um determinado momento, a gente vai pegar uma outra rodovia para fazer um atalho e depois volta para a estrada principal. Todo mundo entendeu o raciocínio? Volta e meia eu tenho que abastecer meu carro. Volta e meia. De vez em quando eu vou pegar um atalho, uma estrada melhor para falar de um assunto, mas depois eu volto para a estrada principal e chego ao meu destino. Combinado? Tudo certo? Então, tá. Olha só. A Lei 8.906, então, ela é dividida em 3 assuntos. Advocacia, título 1, OAB, título 2 e processo disciplinar, título 3. Para quem assistiu as minhas aulas aqui ou assistiu as minhas aulas em casa, eu não sei se deu tempo de disponibilizarem para você, mas basicamente é o seguinte: o filé mignon é isso aqui, o título 1, capítulos 1 a 9. Domingo, quando você fizer a sua prova, provavelmente 10 perguntas vão ser sobre isso. Se não 10, 9. E a última pergunta? Aí sim, ou sobre o título 2 ou sobre o título 3. Então, onde é que tem que ser seu foco? Total de atenção. A Brisa, eu ainda tenho que ler o Código de Processo Civil, o CPP, o Código Penal. O que eu olho? Título 1 de deonto. Ah, mas e o título 2 e o título D? Não vai dar tempo, né? Você vai ter que escolher. Na sua revisão, você já começou a escolher. Em deonto você também tem que escolher? Aham, tem que escolher também. Ai, que horror. É assim. Beleza? Então, se der tempo, você olha o título 2 e o título 3 no que eu vou falar. Se não der, paciência. Né? Paciência. Tenta agora conseguir os 40. 39, não sei o que. Na próxima vez você já fica ligado nisso. Beleza? Então, eu estou fazendo essa enrolação, não estou perdendo tempo, estou te ajudando a você escolher como é que você vai lidar com o deonto. Tá bom? O que mais que eu posso falar antes da gente começar? Nada. Vamos embora. Título 1, capítulo 1. O capítulo 1, ele tem 5 artigos, tá?
O artigo 1º, ele vai colocar aí da postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário. Quem assistiu as minhas aulas sabe que não é expressão qualquer, ela foi declarada inconstitucional. Juizados especiais, vocês sabem que a história de juizado especial civil, de 0 a 20 não precisa, né? De 20 a 40 precisa, todo mundo sabe. GCRIM precisa. Juizado especial federal, a gente sabe que o valor é de 0 a 60 e não precisa ter advogado. Beleza, Inciso 2º, assessoria, consultoria e direção jurídicas são atuações privativas. Então, se cai lá na prova, fulano de tal é assessor jurídico, ele tem que ser advogado. Gente, raciocina, coloca o tipo técnico na hora da prova para funcionar. Se tem que ser advogado, ele tem que estar inscrito no OAB? Claro. Ele pode ser incompatível? Não. Porque incompatível é quem não é o quê? Advogado, quem não pode exercer a advocacia. Começa a raciocinar. Em vez de ficar só decorando. Então, assessor jurídico. Falei que o cara é diretor jurídico. A gente vai falar, quem assistiu as minhas aulas sabe que eu falei sobre direção jurídica. Diretor jurídico da Petrobras. Tem que ser advogado? Claro. Tá? Então, falar em todas as categorias, eu estou falando que todas as categorias têm que ter OAB. Assessor jurídico, diretor jurídico e consultor jurídico. Beleza? Então, caminho aí para vocês na hora daquele quadro de incompatibilidade e impedimento. O artigo não fala em... ele não fala. Isso. Mas se falar jurídico, tem que ser OAB. Né? A gente parte desse raciocínio. Beleza. Parágrafo 1º fala que habeas corpus não é peça privativa de advogado. Isso você já sabe. Mas nas minhas aulas eu falo, anota aí. Mandado de segurança é peça privativa. Ação popular é peça privativa. Cuidado, ação popular, ação do povo, não tem nada disso. É só para questão de legitimidade. Mas a capacidade postulatória é do advogado. Então, tranquilo, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, tranquilo, você leu. Parágrafo 3º fala sobre publicidade. Então, publicidade, só para a gente já passar por ele, já ir esquentando o seu motorzinho. O problema não é o cara ser advogado e ser, vamos pensar, corretor de seguros ou corretor de imóveis. A OAB não está nem aí para isso. O problema é ele divulgar isso. Ele não pode ter no cartãozinho advogado e corretor de imóveis, advogado e corretor de seguros. Fabrício, mas eu tenho um amigo. Esse seu amigo não vai estar lá na prova fazendo com você. Se você errar, você não vai poder fazer no recurso. Recurso quanto à questão 4, meu amigo fulano. Não rola, entendeu? Então, cuidado. Eu não posso fazer publicidade da advocacia com qualquer outra atividade. Olha, E Médicos Sem Fronteira, que é tão bonito, legal. Não pode. É só um cartãozinho para advogado, um cartãozinho Médicos Sem Fronteira. Tá legal? Artigo 2º. O artigo 2º ele cobrou uma vez só, é mera leitura para você. Que o advogado, ele tem função, exerce função social. A questão até foi mal feita quando caiu, mas enfim. Tem munus público, então ele trabalha em prol do público, da coisa pública. Esse blá blá blá, discurso de formatura para vocês, nada demais. Artigo 3º, exerce atividade de advocacia. Todo mundo que está aí, nesse rol do artigo 3º, parágrafo 1º, exerce atividade de advocacia. Defensor público, defensoria pública. Procurador da Fazenda Nacional, advocacia pública. Todo mundo que está aí exerce advocacia. Para a minha prova da OAB de domingo, eu digo que todo mundo, se exerce advocacia, tem que ser advogado. Se tem que ser advogado, tem que estar inscrito no OAB. Você vai fazer prova domingo para quê? Para a OAB. Então, para a OAB, todo mundo tem que ter OAB. Mas todo mundo para a OAB tem que estar inscrito no OAB. Ok? Mas a minha tia, a avó não... Gente, todo mundo dessa brincadeira aí tem que estar inscrito no OAB. Aceitou Jesus no coração? Aceitou. Isso. Parágrafo 2º. São vocês aí, estagiários. O que o estagiário pode fazer? Né? Então, o que eu comento? Guarda duas informações. A culpa é sempre do estagiário, se você já está cansado de saber. Mas a responsabilidade é sempre do advogado. Então, culpa do estagiário, responsabilidade do advogado. Ok. Algumas coisas, o estagiário, a regra é que o estagiário faça tudo
em conjunto com o advogado. Ele vai copiar e colar o advogado. Isso, Ctrl+C, Ctrl+V. Boa estagiário. Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Arial 12. Arial 12. A regra é o estagiário fazer tudo em conjunto com o advogado. Essa é a regra. A exceção, o estagiário fazer algumas coisas sozinho. Sozinho. Na independência do estagiário. O que ele pode fazer sozinho? Eu sei, fazer carga. Que legal. Assinar aquela famosa, importantíssima petição de juntada. Isso ele pode fazer sozinho. Que bom que eu sei, Fabrício, porque imagina, se cai na prova, ainda bem que eu tenho prática. E quem está do lado fala assim, mas eu não sei, eu não fui estagiário, como é que eu vou descobrir isso? Você vai fazer o que todo mundo tem que fazer, mesmo quem fez estágio sabe isso de cor e salteado. Você vai olhar lá no artigo 29 do regulamento, certo? Você vai olhar o 20... mas eu já sei. Você vai olhar o artigo 29 do regulamento. Porque lá no artigo 29 do regulamento está escrito para você. Está bonitinho, você vai conferir. Você não vai dar o mole de achar que sabe. Você só vai dizer que sabe quando você tirar a sua carteira vermelha. Aí, não, sei, tranquilo e tal. Beleza? Então, olhe lá o artigo 29 do regulamento. Se tiver de bobeira, olhe o 27, olhe o 28, que tratam do estagiário. Uma vez a GV cobrou uma bobagem lá, que o estagiário tinha que fazer 300 horas de estágio. Numa das questões tinha uma bobagem, uma alternativa dessa. Aí o pessoal, 300 horas, como é que eu vou decorar isso? Você não precisava decorar, era só você ter ligado o tico-teco na hora. Você que é sinistro, ia dizer outra coisa, né? Mas você tem que ligar. Como é que eu sei que são 300 horas? Você não faz 75 horas em cada área do escritório modelo? 75 horas de prática, não é? 75 vezes 4, adivinha quanto dá? 300 horas. Então, são as bobagens que caem na prova, que é só para assustar vocês. Mas é fácil. Então, tá de bobeira lá no estagiário, tá com curiosidade, aproveita e lê 27 e 28, só para você ficar sossegado. Não tem nada demais ali que você não saiba, com certeza. Voltando para o seu estatuto. O artigo 4º é o artigo de fé. Você tem que ter fé. Todos os atos praticados por alguém que não é advogado ou não pode advogar naquele momento, então o cara não é advogado, está se fazendo passar por advogado. Ou ele foi advogado, não é mais e continua assinando peça, não sei o que, blá. Ou então ele está suspenso pela OAB, porque ele sofreu uma sanção disciplinar. A OAB condenou ele, quem assistiu as minhas aulas lembra, eu falei, sanção disciplinar, suspensão de 30 dias a 1 ano. Beleza, o cara está lá suspenso, não pode advogar. Aí ele continua advogando, e tal, assinando peça. Todos os atos são nulos. Não tem nada de passivo de anulação, de não sei. Todos os atos são nulos. Certo? Fabrício, mas tem letra A, nulos e não sei o que, papapá. B, nulos e não sei o que, papapá. Você olha não sei o que, papapá. Eu não sei o que pode cair. Mas eu posso te dizer, os atos são nulos. É o que sempre foi cobrado, é isso. Tá? Não tem nada de passíveis por anulação, passíveis de anulação, anuláveis, nada disso. Os atos são nulos, está categórico para você no artigo 4º. Artigo 5º fala da procuração. Procuração, o importante aí é a história. Tanto do parágrafo 1º, que o advogado pode atuar sem procuração, e ele tem quanto tempo para juntar aí, gente? 30 dias, não é isso? Mas para acontecer tudo isso, ele tem que fazer uma coisa muito simples. Ele tem que, sublinhar isso aí, ele tem que afirmar a urgência. Ele tem que dizer, excelência, não pude conseguir a procuração, não trouxe a procuração, porque aí uma coisa urgente. Na hora da prova, é lógico que isso tem que estar escrito para você, tem que estar descrito. Porque pode ser urgente para você, pode não ser urgente para mim. Essa bobagem não vai cair. O que vai cair é, afirmando urgência, você, 30 dias. Aliás, é 15 dias, não é isso? 15 dias. 15 que pode ser prorrogáveis ou não por outros 15. Beleza, obrigado. Beleza? Então tá. 5º parágrafo 3º. Eu quero me livrar do meu cliente. Então, eu uso o instituto da renúncia. Renuncio para... Pode? Pode. Artigo 13 do Código de Ética já passou sobre isso em aula aqui normal. Então, só que é o seguinte, eu renuncio e fico rezando para que nos próximos 10 dias seguintes a comunicação da renúncia, nada aconteça. No 9º dia, publicou lá, eu tenho um prazo para fazer, quem tem que fazer?
eu. Publicou nos 10 dias, sou eu. Entendeu? Salvo quando, gente? Se o cliente já constituiu um outro advogado. É lógico. Constituiu outro advogado, o outro advogado já assumiu, já está inteirado e tal. Tudo bem até aí? Eu sei que eu tô rápido, é de propósito, mas está todo mundo acompanhando? Beleza? Então tá. Então esse é o capítulo 1. De vez em quando aparece, de vez em quando não aparece. Não vou dizer que é, ai não, com certeza tem uma questão. Não, não, não. De vez em quando é isso aí. É uma questãozinha relativamente fácil de você conseguir um pontinho ali. Capítulo 2. Há muita chance de acontecer o capítulo 2. Por quê? Porque ele trata dos direitos do advogado. Volta e meia tem questãozinha perguntando. Direito, ele pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, nas aulas regulares aqui, na aula regular que eu falei sobre isso, eu falei, olha, não precisa decorar. Você tem que ler com atenção. Só isso. Só isso você tem que ler com atenção. Você vai procurar os esquisitos. Qual o direito do advogado que eu olho e falo assim, até parece? São esses que você tem que olhar com mais cuidado. Alguns você olha e fala, claro, não, beleza. Isso aqui tudo bem. Tem uns que você, até parece. Esses que você duvida que são direitos do advogado é o que você mais tem que olhar. Por quê? Porque se cai na hora da prova, você vai olhar e vai pensar, até parece que são direito do advogado. Então, preste muita atenção naquilo que chama a sua atenção. Aliás, preste muita atenção naquilo que destaca para você, que você questionaria se isso aparecesse na sua prova. Olha o inciso 3º. Mesmo sem procuração, você pode se comunicar com o seu cliente, que está lá detido, no estabelecimento de segurança máxima e tal. Você pode comunicar com o seu cliente. É um direito seu que está aí. Mesmo sem procuração, sublinha esse troço aí. Ainda que incomunicável. O inciso 2º que eu pulei, ele fala da inviolabilidade, dá uma lida. O inciso 2º eu não vou comentar, mas anota que o inciso 2º, ele tem remissão com os parágrafos 6º e 7º. Nesse mesmo artigo aí. Só para você ler um, já lê o outro. Parágrafo 6º e parágrafo 7º. Já lê logo o assunto. É muito fácil. Não tem nenhum mistério. O inciso 4º fala de uma questão que eu coloquei importantíssima para você aí, que é a história da prisão do advogado, né? Comunicação pro OAB. O que você tem que anotar? O que ele fala aí para você? Ele fala para você o seguinte, olha, duas situações. A primeira, o advogado fora do exercício profissional. O exercício profissional comunica ao OAB, é o que está no final da redação do inciso 4º. Mas antes, ele diz que se for preso no exercício da profissão, tem que lavrar o em flagrante e você tem que estar acompanhado de um representante da OAB, sob pena de nulidade. Ele não fala aí? Eu só estou pedindo para você destacar, já expliquei isso, hoje não dá tempo, mas explicar para você que a obrigação de enviar o representante é da OAB. Isso você tem que anotar. A OAB que tem que enviar um representante. Se a OAB não enviar um representante, não será nulo o ato de prisão em flagrante. Pode lavrar o auto? Pode. A OAB não quis mandar alguém? Pode lavrar. Isso eu já expliquei antes. Inciso 5º, demorou a cair, caiu. Recentemente. Muito fácil. Eu sou um advogado que terei direito a uma prisão especial enquanto não tiver o trânsito em julgado. Instalação é digna. Então, digna, tem vista para o mar, tem net, tem Wi-Fi. Isso é digno para o advogado, ok? Não tendo isso, ele tem direito a uma prisão domiciliar. Essa expressão assim reconhecida pela OAB você risca, porque não é a OAB quem diz se é ou não é digno. Quem diz se é digno? Poder Judiciário, ok? Poder Judiciário é que vai dizer. Só risca esse troço aí, porque não é a OAB quem diz não, tá? Inciso 6º. Eu acho o inciso 6º uma bobagem, mas você tem que ler. Porque esse inciso 6º aí é o troço do até parece. Até parece que o advogado pode adentrar mesmo além dos cancelos na parte reservada aos magistrados. Nunca vi isso. Tá escrito. Se cair na prova, você tem que saber. Tá? Tá escrito essa bobagem aí. Na letra D também tá escrito. Atuar. Você pode atuar algumas situações aí, você precisa estar com poderes especiais. Em assembleias, por exemplo. Então, lembra de condomínio. Condomínio, o advogado pode atuar? Pode, desde que ele tenha uma procuração
com poderes especiais. Se ele falar que não tem poderes especiais, não pode atuar. Foi, né? Então, é bobagem, é só ler. Aí, ó, inciso 7º, 8º, fácil. O 9º foi declarado inconstitucional, pelo amor de Deus. Ah, mas então não cai, né, Fábio? Não cai. É por isso mesmo. Para que você que estava distraído, você não se lê. Ah, eu lembro de ter lido um negócio assim. Aí marca. Tá? Risca esse nome da sua vida. Tá? 10, 11, fácil. 12, fácil. Falar sentado ou em pé, você não vai ficar decorando isso. 13. Esse é importantíssimo. É direito do advogado examinar autos de processos, fins, em andamento, aquilo lá. Sublinha, gente, mesmo sem procuração. Outro dia me perguntaram, Fabrício, mas como é que pode fazer na prática? Gente, pega o celular e tira uma foto. Pode. Qual é a única ressalva que vocês sabem? O processo não pode estar sob sigilo. Então, assim, não é complicado. Não é... que telefone é esse? Não é nada de outro mundo. É só você ler. Entendeu? É só você ler. Hã? Inciso 14. É a mesma coisa do 13. Só que... Só um instantinho, gente de casa. Uma vez. Olha lá, inciso 14. Gente, bota isso no volume baixo, não desconcentra. Inciso 14. É a história da repartição policial. É a mesma coisa do 13. Você tem direito a examinar autos de inquérito, não sei o que. Mesmo sem procuração. Estou reforçando isso porque eu já vi em prova ele colocando desde que com procuração. Aí você, é claro, desde que com procuração. Não. Tá. Beleza? Ainda que conclusos a autoridade está lá. Não, cara, vou dar uma olhada no inquérito. Lembra, você não está fazendo uma prova para entrar na Folha de São Paulo, no Globo, jornalista, não. Você está fazendo uma prova para entrar no AB. Então, mas isso até parece, nunca vi. Entenderam, gente? Vocês têm que focar que o cara quer o que está na lei. Não é o que você vê no Fantástico Mundo de Bob que tem aí fora. Tudo bem? Tá. Inciso 15, 16, tudo você lê. O 15 caiu aí outro dia, tranquilo, é só ler. 16. O 17 fala do Instituto do Desagravo. Gente, desagravo é o ato de homenagear o advogado. Ai, que frescura. Mas tá aí. Então você lê o inciso 17 e lê o parágrafo 5º, que está logo aí também, desse mesmo artigo. E mais do que nunca, você lê 2 artigos lá do regulamento, 18 e 19. Porque eles vão falar como é que funciona o desagravo. Ele adora perguntar desagravo. Volta e meia tem uma questãozinha de desagravo. Sabe por quê? Porque o cara que não assistiu a aula de deonto, ou deu aquela lida meio boba e tal, não sei o quê, ele até... eu lembro que ele deu essa palavra, mas ele não sabe o que significa. Se você não sabe o que significa desagravo público, como é que você vai responder uma questão sobre isso? Aí começa a desandar o negócio de chegar a 40, né? Você começa a errar uma aqui, erra uma ali, de deonto não dá para você errar. Então o que é o desagravo? O advogado é ofendido. Ele é ofendido aonde? No exercício da profissão, pelo amor de Deus. É no exercício da profissão. Não é pelo filho, não é pela mãe, é no exercício da profissão. Nessa situação, a AB faz uma sessão em homenagem para ele. Dizendo, olha, esse advogado, fulano de tal, tantos anos, dedicado. Aí, aqui, ótimo. Tá bom? É isso o desagravo. Beleza. Quem pode pedir o desagravo? Quem foi ofendido, alguém da OAB que tomou notícia daquela situação, saiu no jornal, alguma coisa assim, um vídeo que publicaram, a gente viu da OAB, e a mãe do advogado pode pedir, a mãe da advogada pode pedir, qualquer pessoa pode pedir. Lembra dessa história? A mãe pode pedir. Por quê? Porque qualquer um pode pedir. A OAB, se vai fazer ou não a sessão, é outra história. Mas poder pedir qualquer pessoa pode. Tudo bem? Normalmente a gente pensaria, não, qualquer pessoa não, é só quem estava... Não. Qualquer pessoa pode comunicar ao OAB e pedir para fazer uma sessão. Ainda para terminar esse assunto, não depende da concordância do ofendido ter a sessão de desagravo. A gente também poderia pensar, se o cara, quem foi ofendido não quiser, não tem, né? Afinal de contas,
Querem fazer uma homenagem para mim. Não, eu não quero. Ah, então tudo bem, então não tem. Você não quer? Então... Não, gente. Tem sim. Tem sim. Se o advogado foi ofendido no exercício da profissão, tem. Porque não foi ele quem foi ofendido. Foi a classe. Beleza? Então, cuidado com o seu raciocínio. Seu raciocínio primeiro, provavelmente vai pensar, não, se ele não quer, tudo bem. Não. Não tem? Tem sim. Beleza? Não quer? Tem. Beleza? Tá. Lá ainda na lista do seu artigo 7º, tem o inciso 18, muito fácil. O 19 é sobre sigilo profissional. O inciso 19, você tem que combinar o seu inciso 19 com o artigo 26 do Código de Ética. Que fala tudo a mesma coisa. Tanto faz você ler o artigo 7º, inciso 19, ou você lê o artigo 26. Tanto faz. É direito, que eu estou falando agora, e também é um dever, que está lá no 26 do Código de Ética. O que, gente? Respeitar o sigilo profissional. Ele adora a questão do sigilo profissional. Mas eu, infelizmente, não posso dizer assim, ó, gente, vai cair assim a questão, ó, não sei. Porque ele pode criar 1000 coisas. O que você tem que entender do sigilo? O sigilo do advogado, ele não é absoluto. Ele pode ser quebrado em 3 situações, que está lá no 25 do Código de Ética. Mas nesse momento, eu digo para você o quê? Nesse momento ele é importantíssimo. O advogado não deve violar sobre nenhuma hipótese, a não ser as que a gente vai ver lá na frente. Por enquanto não pode. Mesmo que o cliente queira, autorize, solicite, não importa, o advogado não pode violar o sigilo profissional. Essa é a regra, depois a gente vê as exceções. Beleza? É direito dele e é um dever dele. É o único direito que é um dever do advogado ao mesmo tempo. Tá. Inciso 20. O inciso 20 do seu artigo 7º fala de uma situação que a DV já cobrou 2 vezes. Não sei se vai cobrar tão cedo, mas enfim. É a história do advogado se retirar do local de trabalho. Na audiência, né? Normalmente audiência, as coisas estão atrasadas. Todo mundo sabe a história dos 30 minutos. Tem que esperar 30 minutos. Tem que lembrar que para você se retirar não basta só isso. São 3 requisitos. Primeiro, 30 minutos. Segundo requisito, quem preside o ato? A autoridade não poderia estar no local. Se ela estiver no local, você tem que esperar. Acabou normalmente os problemas. Foi assim que foi a questão da ordem. Não comparecimento. Não comparecimento. Beleza? E o último requisito, você não sai gritando pelo fórum. Você faz o quê? Por escrito, comunica a sua retirada. Ok? Essa comunicação, esse protocolo, tem alguma formalidade? Nenhuma. O pessoal adora me perguntar assim, Fabrício, mas como é que é? Ele tem que ir no Proger? Ele vai na secretaria? Ele vai na corregedoria? Ele vai... Não sei, porque o exame é unificado. O cara que está no Amazonas assistindo essa aula fala, o que é Proger? Gente, pelo amor de Deus, ele já notou. Ele parou o vídeo e vai pesquisar no Google o que é Proger, porque ele não sabe o que é Proger. É óbvio que ele não vai te perguntar. Letra A, deve se dirigir ao 5º andar do fórum, entendeu? Não vai ter isso. Beleza? Então, não se preocupem, essa pergunta foi ótima. Eu estou brincando porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com os detalhes. Não, mas e se lá o examinador, Fabrício, ele passar um vídeo do advogado? Não vai ter isso, né? Não vai ter isso. Então, fica sossegado. O que você tem que decorar? 30 minutos, a autoridade não pode estar no local e ele comunica ao juízo. Colocou lá para você, comunicou ao juízo, respondi a questão. Beleza? Tudo bem? Beleza. Parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º fica um tempão aí, escondido, dormindo, ele já foi muito cobrado. E até que um dia a GV resolveu cobrar. Ele é mole, mas exige atenção. Eu, no meu exercício da profissão, eu tenho imunidade para 2 crimes. Injúria e difamação. Só. Ah, mas eu tô vendo aqui desacato, risco, eu não tô vendo nada. No meu não tem nada. No meu não tem nada de desacato. Tem calúnia escrito aí? Também não. Não tem calúnia, não tem desacato. Ou seja, se eu cometer os crimes de calúnia e desacato, eu não terei imunidade profissional. Responderei criminalmente. E no caso de injúria e difamação, eu não responderei criminalmente, mas poderei responder disciplinarmente perante a OAB, para saber se eu me excedi ou não na injúria, na difamação. Eu sei que vocês já leram muitas notícias sobre isso.
de advogado que está sendo processado por injúria. Gente, no exercício da profissão, hein? Essa brincadeira toda aí, pelo amor de Deus. No exercício da profissão. Eu já li várias notícias sobre isso. Realmente, existe uma tendência a relativizar essa imunidade aí. Mas você está fazendo prova para onde? Para o OAB. Se a OAB vai te perguntar uma coisa, é melhor você ficar do lado de quem? Da OAB ou dos inimigos, dos alemão? Nós vamos ficar do lado da OAB. Na hora da prova, domingo, OAB. OAB diz que eu tenho imunidade profissional para injúria e difamação. Tudo bem? Então tá. Aí o resto, fácil, eu já fiz as remissões necessárias. Terminei o capítulo 2. Alguma dúvida sobre isso? Uma angústia, uma mágoa? Não? Vontade de que domingo não chegue logo. Então que chegue logo e acabe logo com isso. É isso? Então tá. Capítulo 3. Inscrição. Aí você passou no exame da ordem. O que eu faço? E agora? Publicou foto no Facebook e tal. Agora passei e tal. Beleza. O que eu faço? Abre o artigo 8º. Já leu o artigo 8º que você vai ter que ler. Para eu entrar na OAB, eu vou ter que preencher todos os requisitos. Tem que ter capacidade civil, diploma, certidão de graduação, blá, blá, blá. Toda essa listinha que está aí. Fabrício, eu tenho que saber isso para a hora da prova. Olha, em termos de OAB, a OAB nunca cobrou a lista do artigo 8º. Ela cobra se você não tiver alguma dessas coisas. Se você perder... o cara é advogado e perdeu a idoneidade moral que está aí. O que acontece? Cancela. Por quê? Porque está lá nas infrações disciplinares, na exclusão, perder a idoneidade moral. Então, ele pergunta esse tipo de detalhe, tá bom? Então, assim, o artigo 8º é para você ter uma noção de outros problemas, mas em regra, eu nunca vi ele caindo assim, dentre os requisitos a seguir, qual que o advogado tem que ter. Nunca vi. Beleza? Então, só lê isso aí. Fala, doutor. No inciso 2, diploma ou certidão de graduação. Tá? No caso, não é cobrado nem histórico escolar? Não, tem assim, tem até no regulamento, tem uma história que se você não comprovar através disso, você consegue um histórico. Mas em termos de estatuto, não tem problema nenhum. É a letra da lei mesmo. Tá? Parágrafo 1º não tem nada demais, parágrafo 2º você pode ler. Qual que fala deixa eu comentar aqui, porque o espírito de Emmanuel me pediu para falar, fala isso, tá bom, vou falar. A história é a seguinte, tem um artigo, acho que é um parágrafo primeiro, acho que é o 2º, que fala de quem faz o curso de Direito fora do Brasil. Não é aí? Não é o parágrafo 2º que fala? A história é a seguinte, um brasileiro que faz Direito fora do Brasil. Então, eu fui lá para a Universidade XYZ, a melhor do mundo, tá? Não tem problema. Eu quero advogar no Brasil, fiz direito fora. Quando eu venho ao Brasil, eu preciso preencher os requisitos do artigo 8º ou não? Porque eu fiz na XYZ, eu estou dispensado e tal. Não, ele tem que fazer igualzinho você. Ele tem que preencher os requisitos do 1 até o inciso 7. Tem que fazer o exame da ordem? Claro que tem que fazer o exame da ordem igual você. Só que só tem um detalhe a mais. Ele tem que pegar o diploma dele que vem escrito em inglês, em aramaico, e tem que levar no Ministério da Educação para revalidar o diploma dele. Igual os médicos, tem que ver esse problema do revalida e tal, mesma coisa. Fabrício, mas isso é o brasileiro, né? E o estrangeiro, ele também tem que fazer a mesma coisa? Claro, no que for preciso. Ele não precisa ter o título de eleitor do Brasil, nem quitação do serviço militar, porque ele não é brasileiro. Mas ele tem que trazer toda a documentação, tem que preencher, tem que ter capacidade civil, tem que ter o diploma dele revalidado em direito, tem que ser aprovado no exame da ordem, não pode exercer atividade incompatível, igualzinho você, igualzinho você. A única diferença é que esse cara tem um diploma em língua estrangeira, ele tem que o quê? Revalidar o diploma dele. E não é a OAB que faz isso, é o Ministério da Educação. Tudo bem? Doutor, eu vou fazer uma pergunta, fala. Tem alguma diferença para quando você estuda em Portugal? Tem. O que acontece? A consequência é o seguinte, tem um provimento que fala que se você for brasileiro, e vou fazer o primeiro contrário, eu sou advogado brasileiro, quero ir para Portugal. Beleza, eu posso advogar lá. Me inscrevo na Ordem dos Advogados de Portugal, a OAP, tudo bem, tudo certo. O advogado, ele já é advogado português.
vem para o Brasil, ele pode se inscrever diretamente na OAB. Porque existe um provimento falando sobre isso, que eu não lembro agora o número. Tá bom? Ou seja, a OAB vale na OAB. Não é que você pode... A sua OAB não é que ela vale, mas você consegue se inscrever na Ordem dos Advogados de Portugal. Ganha um número, um cartãozinho lá, normal. E eles vice-versa. Eles têm que entrar, escolher uma seccional, pegar o OAB deles. Tudo bem? É possível sim. E não precisam fazer o exame da ordem. Então, se Não. eu sou brasileira, aos 10 anos de idade, vim embora para Portugal. Pode. Estudei, me formei, vim embora. Se formou onde? Lá. Não, lá. Ah, tá. Sim, aí pegou a AB lá. Sim, pegou a AP lá. Vem pro Brasil. Pode advogar? Pode. É só preencher os requisitos. Idoneidade moral, não sei o que, blá blá. Tá? Há casos assim. Beleza? Advogado estrangeiro, que já vem formado de lá. Aqui no Brasil, para ele trabalhar só com consultoria da língua estrangeira, né? Irmã, isso aí são os detalhes dos detalhes, mas assim, não se preocupa com isso. Porque consultoria jurídica, por exemplo, é privativa de advogado. Então, tem um problema aí nessa área, beleza? Não de OAB, com certeza, absoluta. Vai. Se tiver, você me mostra, depois. Vamos lá. Artigo 9º, estagiário. Você lê esse troço aí. Você lê esse troço. Ele gosta de pergunta de estagiário. Você lê isso aí. Você lê isso aí, você lê o 27, o 28, o 29 do regulamento, que eu já falei. Dá uma lida lá, o que o estagiário pode fazer sozinho. Ele gosta de pergunta de estagiário. Não me pergunte por quê, ele gosta, tá? Artigo 10. Aonde eu me inscrevo? Você se inscreve onde você pretende estabelecer seu domicílio profissional, onde eu vou atuar. Meu escritório será no edifício tal, na cidade do Rio de Janeiro, na seccional do Rio de Janeiro. Então, vou me inscrever no Rio de Janeiro. Ah, não, vou me inscrever em São Paulo. Tudo bem, porque meu domicílio profissional vai ser em São Paulo. Problema nenhum. Agora, não, mas eu pretendo atuar tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Aonde eu me inscrevo? Primeiro, aí ele fala que em caso de dúvida, domicílio da pessoa física. Qual é o seu domicílio de pessoa física? Rio de Janeiro. Então, se inscreve aqui. Em São Paulo, eu faço uma suplementar, onde eu vou ter o quê? Habitualidade. Eu vou ter mais de 5 causas por ano. Fácil? Beleza. Não, mas eu me inscrevi no Rio de Janeiro, cansei do Rio de Janeiro, cansei dessa bagunça dessa cidade e vou para uma cidade mais organizada e tal, Paraná. Longe de tudo, de todos, quero curtir o surf. Eu vou para Santa Catarina. Não quero mais saber do Rio de Janeiro. É Jurerê Internacional a partir de agora. Pode ou não pode? Pode, claro. Tem que fazer exame da ordem? Não. Ele já é advogado. Então, ele não vai fazer uma inscrição suplementar em Santa Catarina para pagar 2 anuidades. Ele vai tirar o OAB dele daqui e vai transferir para o OAB Santa Catarina. O que acontece com o OAB dele no Rio de Janeiro? Morre, acaba. Sério? Sério. E ele ganha um número novo lá. Chegou lá, passou 2 anos, pode voltar para o Rio de Janeiro ou não? Pode, volta. Pega aquele número antigo dele? Não, pega o número novo. Ele pode ficar fazendo isso a vida inteira? Pode. Qual o problema? Certo? Ele escolhe o lugar que ele quer advogar. Ele pode ficar zanzando o Brasil inteiro, não tem problema nenhum. Isso é transferência. Tudo bem? Artigo 11. Quando é que cancela a inscrição do advogado? São as 5 situações que você tem aí. Quando ele quiser. Eu não quero mais. Vou fazer outra coisa na minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Cancela. Acabou. Segunda situação. Exclusão. Quem já viu as aulas regulares sabe, tem exclusão realmente. Cancela, obviamente, a OAB do cara. Inciso 3º. Falecimento. O advogado faleceu, já era. Não tem nada que vai manter aquele número ali. Faleceu, acabou, cancela. Inciso 4º. Passar a exercer, sublinha, em caráter incompatível. Não é isso? Uma atividade que é o quê? Definitiva com a advocacia. Então, a atividade é definitivamente incompatível. É aquela incompatibilidade total, definitiva. Ele vai assumir um cargo. E este cargo é definitivo.
Como assim definitivo? Significa que não é mandato. Não tem prazo para acabar. Ah, mas ele vai se aposentar quando tiver 65 anos. Ei, não é isso, não é prazo. Senão ninguém seria, né, definitivo. Tudo é temporário na vida, não. Esses cargos de concurso público, 99,9% são o quê? Definitivo. Ah, mas ele vai ficar só 2 anos porque ele pretende fazer concurso, não sei. O cargo é definitivo. E aí fica o quê? Incompatível, definitivo, cancela. Quem fez aquele quadrinho se lembra disso. Mole. Se for temporário, a gente já vai ver, já pode até apontar aí para o 12. Inciso 2 é licença. Governador, prefeito, secretário de Estado, ministro da Justiça. Lembram de Márcio Tomás Bastos? Ministro da Justiça, advogado, licença temporária. Volta lá ainda para o artigo 11. Olha o inciso 5º. Perder os requisitos para inscrição. Artigo 8º. Perder qualquer coisa no artigo 8º. Perdeu capacidade civil, perdeu idoneidade moral, passou a exercer uma atividade incompatível, que já está no inciso 4º, ou qualquer coisa que ele perdeu ali, cancelou o título de eleitor, sei lá, está ali. Nessas situações todas, cancela a OAB do cara. Pode voltar? Pode. A OAB está sempre de braços abertos para você. Pessoal do vídeo, não vou poder fazer a imagem, mas o pessoal que está na sala, a OAB está sempre de braços abertos para você. Beleza? Então tá. Então, foi um gesto, nada demais. Então, o que acontece? Pensa nisso. Pode voltar? Pode. Mas olha lá, gente. Uma vez que cancelou, acabou. O pessoal fica muito agarrado com ele. Ah, mas meu número e tal. Que número, cara? Pega outro. Qual o problema? Ah, mas o meu número. Não tem número. Acabou. Cancelou, acabou. E aí? Ele vai ter que fazer o exame da ordem de novo? Não, ele não passa. Ele não vai passar no exame da ordem. Vocês vão fazer o exame da ordem, torcendo para todos passarem. E convidar todos para um ano depois fazer o exame da ordem em casa, de bobeira e tal. Vocês vão ver que vocês não vão chegar nem a 30. Tá? Vocês não vão lembrar nada. Uma pancada de coisas, eles vão esquecer tudo. É a mesma coisa quem já é advogado. Então, não fica nessa de, tem que fazer o exame da ordem. Não tem, cara. Não é porque você está fazendo que todo mundo tem que fazer, tá legal? Quem fez passou e nunca mais, certo? Então, o que o cara tem que fazer? Tá aí a listinha. Ter capacidade civil, inciso 1. Não exercer atividade incompatível, idoneidade moral, e vai ter que ir lá no OAB, juro, pagar o OAB, tem lá o compromisso que ele tem que fazer lá, não é? Beleza? Então, só esses requisitos para voltar, só, tranquilo. Fabrício, mas se ele tiver cometido um crime, alguma coisa, bom, aí o parágrafo 3º vai dizer para você, olha, se ele tiver cometido um crime, ele tem que cumprir a pena, fazer a reabilitação e pedir para voltar. E o OAB é sempre de braços abertos para você. Tudo bem? Então essas são as situações de cancelamento. Cancelamento, gente, são situações definitivas. O que não quer dizer que o cara não possa voltar, ele pode, mas são situações o quê? Acabou. Já a licença, você pode aí fazer uma remissão. Quanto que o cancelamento é definitivo, a licença são situações o quê? Temporárias. Por isso que tem que ser um motivo justificado que ele está falando aí para você. Então eu vou pedir uma licença na OAB para estudar para concurso. A OAB não vai dar. Como não? Então não vai dar. Tá? O motivo justificado, a OAB vai entender se te dá ou não a licença. Vai fazer uma operação, quebrou, sei lá, teve um acidente de carro, vai ficar 6 meses com a perna para cima, tá, pedir licença para a OAB. Para não ter que ficar pagando aquela anuidade, não vai poder advogar. Pode ser o motivo. Tá? Inciso 2º a gente já comentou. Inciso 3º, uma doença mental obviamente curável, temporária. Síndrome do pânico, depressão, esse tipo de coisa. Por exemplo, se for um outro tipo de doença que não seja mental, mas, gente, aí é o motivo justificado no inciso 1, tranquilo. Tem nada demais aí. Todo mundo conseguiu fechar? Então, esse foi o seu capítulo 3. Tudo bem? Alguma angústia? Não? Então, toca o barco. Inciso 4º, Sociedade de Advogados. Cara, de vez em quando não tá, não é nada assim, constantemente, tá? O que eu acho que você tem que saber aí? Você tem que ler o capítulo 4 e tem que ler os dispositivos do capítulo 4,
que estão lá no regulamento, só para complementar, para tirar aquela sensação de, ai, não sei nada. Não, dá uma lida lá no regulamento, só para você fechar o conceito. Pontos importantes aí, gente. Sociedade de advogados não é de constituição obrigatória, é facultativa. Te aluga uma sala, pode constituir ou não uma sociedade. Não existe nada obrigatório nisso. Só advogado pode ser sócio. De sociedade de advogados, só pode ter como sócios que pessoas que estejam e sejam advogadas. Que mais? Parágrafo 1º, clássico dos clássicos. Reza para cair isso na sua prova. Ah, eu quero constituir uma sociedade de advogados. Aonde eu tenho que registrar? Somente na OAB. Somente na OAB. Para ter personalidade jurídica, basta o registro na seccional da OAB. Acabou. Ah, mas é receita. Isso não é para adquirir personalidade jurídica, isso é para outra coisa. Questãozinha clássica, pede para isso cair na sua prova. Tá? Volta e meia isso aparece. Questãozinha mole para você. Restante aí você pode ler com calma. 15, parágrafo 3º, as procurações têm que ser individuais. O parágrafo 2º fala que o código de ética é aplicado, obviamente, para sociedades, publicidade, né, e tal. Obviamente que o código de ética se aplica. Parágrafo 6º, advogados, sócios, aí está falando de sócios, mas é advogados, mesmo sócios associados, não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. O nome disso é tergiversação. O quê? Anota, tergiversação. Anote de qualquer jeito. Depois você vai no Google ou bota no Word. Se aparecer um vermelhinho embaixo, você corrige. Mas isso é tergiversação, patrocínio simultâneo. Não dá mole, não dá mole. Essa questãozinha boba aí para você matar, tá? Artigo 16, ele vai falar, não são admitidos a registro, ele dá uma série de situações, é muito fácil. E o 17, cuidado com o 17, o sócio, ele responde de forma, com seu patrimônio de forma subsidiária, porém é ilimitada, Eu já vi a GV colocando limitada com L, hein? Tá? Então cuidado. Subsidiária ilimitadamente pelos danos causados. Se você ler o artigo 17 e entender, ele pode fazer a pergunta que for, você responde, amor. Então, esse foi o seu capítulo 4. Dica para você pegar deonto aí e bem na sua prova. Muitas vezes o segredo da brincadeira é você entender direitinho a questão e você ter segurança que você sabe aquela matéria. Se você desconfiar, ai meu Deus, eu não li esse capítulo 4, aí a sua chance de errar é maior. Isso que eu tô falando, lê esse troço aí, fica lendo, tá? Aproveita aí de 2 às 4 da manhã, né? Lê. O que mais que eu posso falar para vocês? Capítulo 5, raramente cai esse troço, é fácil. Tem um blá 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 aí, advogado independente e tal, lê esse troço. Resposta pra cair essas bobagenzinhas. Mas tem gente que erra? Claro que tem gente que erra, gente. Gente que vira e fala, até parece, entendeu? Não vejo isso lá no meu e tal. É esse tipo de gente que erra, que traz a prática pra prova da ordem. Tem que tomar muito cuidado com o pessoal que tem muita prática aí, tá? Porque algumas coisas ajudam em outras disciplinas, mas em estatuto, caramba, tá? E o cara sabe disso, o examinador sabe disso. Então, acessório de independência que está garantida aí. A história do horário. É salvo todo mundo. Olha lá o finalzinho do 20, caput ali. Quando ele fala salvo, acordo, convenção coletiva, dedicação exclusiva. Salvo todo mundo, o restante 0,01 da população mundial trabalha 4 horas por dia. Então, inverte a leitura aí, tal, fica atento, moleza. Dedicação exclusiva, 8 horas, anota logo aí, 8 horas. Embaixo do seu artigo 20 você anota logo 8 horas, ele já cobrou isso. Ai, que fácil, fácil não, porque não está escrito aí, isso está lá no regulamento.
escondido. Então eu que estou fazendo fácil para você aí. Fala, doutor. A hora é no mínimo 100%. Aí vamos falar agora disso, né? Não, tranquilo. O parágrafo 1º, ele fala tudo tem que ser reembolsado para o advogado no exercício da profissão. Isso, claro. Parágrafo 2º, é a história da hora extra. É de no mínimo 100%. No mínimo de 100%. Cuidado, hein? Parágrafo 3º, a jornada também é diferente do trabalhador normal. Não é de 22 às 5, é das 20 até as 5 da manhã. E ainda ganha mais 25%. Esse tipo de questão eu ainda não tenho visto não, cobrar essas coisinhas, mas, né? Ele da outra vez ele fez uma mega questão sobre aquele direito do advogado poder sair da audiência. Você deve ter visto essa questão, né, de 30 minutos. Aí ele conta um trelelê que o advogado chegou 8 horas da manhã, 1 hora antes, e não sei o quê. E ele conta uma mega história. Muitas vezes a questão, gente, é só para você perder tempo. Então, se você está atento, não sei o quê, não, beleza, isso aqui eu já sei. Quais são os requisitos? E uma outra coisa que eu também me lembrei aqui que o Espírito de Emmanuel me pediu para contar para vocês. Às vezes, ele dá um... Isso já aconteceu em Deonto, acredito que aconteceu em outras disciplinas. Às vezes, não é sempre não. Ele dá todo um caso. E o que ele te pergunta não tem nada a ver com o caso que foi. Olha assim, quem fez exercício deve ser separado com isso. Às vezes ele conta um caso e pergunta, de acordo com o Estatuto da Advocacia. Gente, de acordo com o Estatuto da Advocacia, é o que está dizendo a lei. E aí você tem que olhar as alternativas assim, peraí, a OAB, o Estatuto diz isso. Mas a questão dizia sobre outra coisa. E, de vez em quando, ele faz essas brincadeiras, para não dizer outra palavra. Fala. Duas. A primeira é a seguinte, em relação ao horário de 30 minutos, pode ser cobrado em relação à audiência trabalhista ou não? Que tem diferença. Olha só, o Estatuto é uma lei federal também. Você vai fazer prova de Deonto, para eu poder me retirar 30 minutos de atraso da audiência, a autoridade não está no local de trabalho. E eu vou protocolar e registrar. Ponto. E com relação à hora de almoço, digamos que ele saiu para almoçar, o juiz saiu para almoçar, ele não estava lá, a audiência designada para 1 hora. Sim, não tem problema, ele saiu para... Deu 1h35. Não tem essa de hora de almoço. O Estatuto é muito claro. Então não marca para 1 hora. Tá? É muito fácil. Não tem erro. Então eu fechei o capítulo 5, agora vamos para o capítulo 6 de honorários. Capítulo 6 de honorários, vocês têm que ler o capítulo 6 do Estatuto com o capítulo 5 do Código de Ética. Os dois juntos. Terminou um, vai para o outro. Capítulo 6 do Estatuto terminou. Antes de emendar o 27, o artigo 20, antes de ir para o 27, você já emenda o capítulo 5 do Código de Ética. Lê logo os dois de uma vez. Tá? O capítulo 6, ele vai tratar dos tipos de honorários. Ele já abre aí dizendo para você, olha, tem 3 tipos de honorários. Tem os convencionados, convenção, que o advogado faz com o seu cliente. Os contratados, como a gente fala. Tem os por arbitramento judicial. E tem os de sucumbência. Os honorários por arbitramento judicial são as hipóteses que estão aí no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. É muito mole você ler isso. Ausência de defensoria, você é advogado dativo. O parágrafo 2º fala, quando tiver discordância entre os envolvidos, então a parte não quer pagar, o advogado quer receber mais, teve renúncio, o cara disse que renunciou e prejudicou, enfim, não quer pagar. Problemas entre advogado e cliente, por exemplo, podem ser resolvidos por arbitramento judicial. Então, lê o parágrafo 1º, lê o parágrafo 2º. Se é arbitramento judicial, no caso de pagamento por ausência de defensoria, quem paga os honorários? O Estado. Tranquilo. O juiz fixa baseado no quê? Na tabela da OAB. Tabela da OAB. Parágrafo 3º fácil, parágrafo 4º. Tudo isso aí vocês conseguem ler sem maior dificuldade. O advogado pode pedir para que seja pedido mandado de pagamento em seu nome, já deduzindo o que o cliente tem para receber, então ele poderia receber sozinho, isso mandado só para ele. Então, mas na prática, esquece a prática. Tem lugar que é assim, tem lugar que não é assim. Como exame unificado, letra da lei. Então,
todo esse capítulo 6 aí você consegue entender. 23, o artigo 24 você lê. O artigo 25 você tem que prestar muita atenção, ele já caiu 2 vezes na GV e é sempre perigoso. Ele é fácil, mas é perigoso o jeito como ele se apresenta. Prescreve em 5 anos a tal da ação de cobrança de honorários. Se for contrato, na verdade é uma ação de cobrança, é execução, né? É um título executivo, como diz aí para trás. Mas vamos admitir, tá, ação de cobrança. 5 anos, isso é a parte fácil. Vocês já devem ter visto questão, já me mostraram inclusive aqui na aula passada, quando eu estive aqui. Fabrício, olha essa questão aqui, começa a contar a partir de quando aqui dessas situações, né? Aí tem vencimento do contrato, da renúncia, da transação, de não sei. Gente, é do último ato do advogado. Bom senso ali na hora. Venceu o contrato, se houver, tá aí na ordem, tá? Renunciou, ali. Fez um acordo, transação, tá? Revogação do mandato. O cara revogou meu mandato, o cliente revogou meu mandato. A partir dali, 5 anos. Não acho que você precisa decorar o 25, acho que você precisa ler. Ler e entender o mecanismo. O mecanismo é 5 anos desde a sua última atuação, desde a sua última intervenção. Tá? É por ali que a banda toca. Artigo 25A. Prescreve também 5 anos aquela tal da ação de prestação de contas, que nas aulas que a gente teve aqui regulares, toda hora eu falava nisso. O advogado é obrigado a prestar contas, senão a sanção disciplinar de suspensão, fica suspenso até que ele preste contas. Voltando, 5 anos que há para que seja movida uma ação contra o advogado para prestar contas. O advogado tem 5 anos para prestar contas ali, numa ação feita contra ele, tá? Para responder por isso. Então, dá uma olhadinha nisso, fácil. Artigo 26 fala dos subs, também tranquilo. E aí, quando você terminar o 26, você abre lá o Código de Ética no capítulo 5. O seu capítulo 5 do Código de Ética, ele basicamente trata da forma dos honorários contratados. Então, ele enche a sua paciência, toda a redação. Se você resumir tudo, é o seguinte: faça contrato escrito. Eu estou todo. Faça contrato escrito. É só essa voz que eu ouço quando eu leio o 35, quando eu leio o 36. Faça contrato escrito. Atenção para o 36. Ele já caiu uma vez e ele pode cair de novo. E a questão do jeito que caiu, que nunca tinha caído. E do jeito que caiu foi do jeito que eu achava assim, que era o jeito menos pior que podia cair. Quanto que você vai cobrar do seu cliente? O cara te procura no seu escritório para mover uma determinada, para demandar uma determinada intervenção sua. Quanto que você cobra? Eu cobro 500, ela 1.000, outro 2.000, mas aí, como é que eu faço isso? O segredo do artigo 36 é uma palavrinha que está escrita aí: moderação. Ah, eu tenho 10 anos de formado, você tem 5. Peraí, teoricamente eu vou cobrar mais do que você. Então, se você tiver esse espírito na hora da prova, você resolve a questão muito fácil. Logicamente que não vai ter uma tabela. Letra A, R$1.000, letra, né? Não é isso. São os critérios. Quais são os critérios? Esse, por exemplo, tempo de experiência, renome, o tempo que você vai demorar aquela ação. Bobagem, gente, é só ler. E acho até uma curiosidade de você ler, porque afinal de contas você quer ser advogado, você pelo menos dá uma olhada nesse troço para entender como é que funciona. Por que um advogado pode cobrar 500 mil por uma causa e você faria por 5 mil mole? Não é? Então é isso. Esses são esses parâmetros. 37, a mesma coisa. Não fez contrato escrito? Faça. Não previu uma intervenção de um perito no seu contrato? Coloque lá. Adite o seu contrato com o seu cliente. Faça isso. Não é o seu cliente que vai pagar, não, automaticamente. Depende do que vocês ajustaram. Entendeu? Essa coisa de, quem paga? O cliente. Tudo é o cliente que paga. Não, não é bem assim. Depende do que foi ajustado. Não sei o contrato. Então, lê o 37. 38, cláusula quota litis. Primeiro você lê o parágrafo único. Depois você lê o caput. Por quê? Porque o parágrafo único diz o que é cláusula quota litis, para você entender. É a participação do advogado em bens particulares do cliente. Vai receber bens particulares do cliente. Isso está lá no parágrafo único. Continua lendo. Para que você adote essa cláusula, tem 3 condições aí.
Então, o cliente não tem condições pecuniárias. Somente em caráter excepcional você pode fazer isso. Tem que estar previsto num contrato. Aí você volta para o caput e tá lá bonitinho. Tudo que você colocar em termos de bens ali, tem que dizer quanto vale cada bem que você vai receber, que o seu cliente vai receber. Quinto e último requisito, você no final do processo não pode ganhar mais do que o seu cliente. Eu sei que foi rápido, mas faz o que eu estou te dizendo. Lê o parágrafo único, depois você lê o caput para entender essa brincadeira. Vai ser mole. Tá? 39, 40, 41 é tudo a mesma coisa. Você não pode fazer da advocacia uma profissão em que ela não valorize os colegas. Traduzindo, não pode cobrar abaixo da tabela. Não pode fazer da advocacia uma questão de um voto de pobreza. Ah, eu fiz um voto de pobreza, botei todo mundo de graça, agora não pode. Não pode. Quer fazer voto? Faz concurso para defensoria. Vai ter de graça. Mas a advocacia não pode. Ah, mas e aquele multirão que a OAB... Ah, a OAB faz. A OAB pode. E o escritório modelo? A OAB deixa. Deixa. Um convênio. A sua universidade fez um convênio com a OAB. Por isso é que existe o seu escritório modelo. E por isso que é civil, penal, trabalhista e família. Ah, não, na minha a gente tentou fazer um tributário. Não vai rolar. A OAB não vai deixar. A ordem, como fazer, 75 horas, tudo quem disse foi a OAB, não foi o seu coordenador. Não, eu criei o escritório modelo, achei importante. Não, mentira. Quem criou tudo isso foi a OAB. Tudo bem? Então tá. Então, por favor, se cair uma questão sobre isso, não, pelo amor de Deus, não marca que, nossa, que lindo e tal, ele quer atuar de graça, claro, e tal, pode, super legal, super incentivo, super marco errado, tá? Não pode. Tem que sempre observar o quê? A tabela. Exceção para isso, a OAB autorizou você. Aí tudo bem, Tribunal de Ética e Disciplina autorizou você, você previamente consultou a OAB deixou. Quer dizer que então, eu lá em casa... Não, eu estou falando no dia da prova. No dia da sua prova você tem que lembrar disso. Senão você, de bobeira, você erra. Tá? 42, 43, dá para vocês se virarem. Fechei o capítulo 5 de honorários, eu volto para o Estatuto, capítulo 7. Capítulo importantíssimo. Por quê, gente? Pode cair uma questão muito ridícula. Fulano de tal ingressou na magistratura do estado da Paraíba, o que acontece com a OAB dele? Aliás, não, porque o examinador está vendo a questão, olha, questão dificílima e tal, né? Tem que achar, o cara tem que achar que isso é difícil, senão ele piora, não espalha. O que acontece com a OAB do cara que passou na magistratura? Cancela, claro. Dificílima questão, dificílima, nossa, como foi complicado, né? Se cair isso, questão difícil, beleza. E o problema, hein? Se ele perguntar ao procurador do município X, fulano de tal era advogado, foi convidado e aceitou o cargo de procurador-geral de um município X. Qual município? Fabrício, estou aqui no Google já procurando. Município X. O que acontece com a OAB desse procurador do município X, hein? Cancela? Não, que cancela, ele tem que ser advogado. Licença. Nem pensar, porque não é uma atividade incompatível. Ele fica então impedido, né? É isso? Nem pensar também. Porque o impedido é o cara que não exerce advocacia no órgão e que às 6 da tarde vai lá e exerce sua advocacia, exceto contra quem te paga. Esse é o impedido. Então ele fica o quê, Fabrício? Ele fica o quê? Exclusivamente legitimado a advogar em favor do município X. Ai, acertei. Ufa, o caminho tá bom. Quem olhou e falou assim, o que esse cara acabou de falar, pelo amor de Deus, e tal.
Momento final de revisão, hein? Desse assunto. Eu tenho os incompatíveis, que podem ser definitivos ou temporários. Os incompatíveis definitivos, cancelo. Então, é toda essa lista aí do 28. Ou quem exerce aí um cargo de alto escalão, para quem aprendeu aqui comigo a fazer o tal do quadrinho, do esqueminha. Alto escalão é incompatível, definitivo, cancela. Alto escalão é temporário, licença. Baixo escalão é um impedimento. Esse impedimento é contra quem paga o salário. Se eu sou um servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, eu só não posso advogar contra Niterói. Mas, Fabrício, você não advoga lá na Secretaria de Saúde? Não, eu sou um servidor lá, eu fico lá no Facebook, Twitter, não sei o que, Instagram. Não faço nada lá, desentorto clips para a esquerda, para a direita. Esse é o impedido. Ele é um servidor normal. Então, ele só não pode advogar contra a entidade que paga o seu salário. Ah, legal, agora entendi. E o professor, hein? Ah, os docentes de curso jurídico teórico, eles são servidores. Mas eles exercem uma atividade administrativa, eles atuam, eles entram para dar aula e falam, olha, o Estado do Rio de Janeiro, vejam só que importância, ele tá... Não. Descobriu recentemente o campo de petróleo, amanhã vai ter uma fiscalização. Não. Eles são o quê? Docentes. Então é óbvio que contra eles não recai nenhum impedimento. Eles podem advogar contra todo mundo. É só docente. Bem, tá. E os membros do Poder Legislativo? Ah, os membros do Poder Legislativo, eles são alto escalão. Deveriam ser incompatíveis. E deveriam ser temporários, licença. Mas não, os membros do Poder Legislativo, eles são a brecha. No quadro, a gente fazia uma setinha que descia e dizia que membros do Poder Legislativo, eles são impedidos contra toda a administração pública. Toda. Não pode ser municipal, federal, estadual, interplanetário, não pode advogar contra nada público. Só sobra para eles a advocacia privada. Então tem uma questão clássica que diz que o fulano de tal advogado, foi eleito deputado federal, blá 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 blá, e tem uma ação contra a empresa XYZ. Ele bota um terror em você para você marcar, fica incompatível, fica impedido. Contra a empresa XYZ não tem problema nenhum, limitada, não tem problema nenhum. Ele pode continuar exercendo a advocacia dele. Agora, se ele for membro da mesa, ou seja, se ele for representante daquele poder legislativo, aí não dá. Aí ele volta a ser incompatível, como ele sempre deveria ter sido, é temporário. Licença. Naquele quadrinho, é fácil você fazer isso. Hã? Pode o quê? Deputado pode advogar. O deputado federal ou estadual ali, ele pode advogar, menos contra a administração pública. Senador? Pode, membro do Poder Legislativo. Todo mundo. Só não pode se ele for membro da mesa. Presidente do Senado não pode, presidente da Câmara. O primeiro, cuidado, até acho que quando eu falei de aula sobre isso, eu falei, cuidado, que muitas vezes ele não diz membro da mesa. Ele fala, fulano de tal, foi deputado federal e e assumiu o cargo de segundo secretário. Aí você, segundo secretário, continua lendo, segundo secretário é membro da mesa. Membro da mesa não pode advogar, é incompatível. É o cuidado que vocês têm que ter. Um outro problema, uma galera lá, que para quem aprendeu a fazer o quadro sabe que existe algumas pessoas que são baixo escalão e que na verdade são incompatíveis, que são levadas lá para cima. Quem é do Poder Judiciário, aí tanto faz, se manda ou não manda. Policial, militar, fiscal, tem toda uma lista aí. Gerente ou diretor de instituição financeira. Eu estou falando de gerente de instituição, gerente e diretor, lá em cima. Não é o cara que chega para você no terminal e fala, posso ajudar? Ele não é o gerente que nós estamos tratando. Beleza? Então, fácil. Para a gente fechar essa brincadeira do capítulo 7, então, e responder aquela pergunta do procurador e tal, não sei o quê. Gente, o artigo 29, ele fala de todo mundo que é exclusivo. Quem é exclusivo é porque tem o AB, é exclusivamente advogado. Então, você jamais marque que o cara é incompatível. Jamais diga que o exclusivo é impedido. O exclusivo é o cara que entra na administração pública para advogar. Só
Só que ele está falando dos chefes aí. Ele está falando do procurador-geral. Ele está falando do advogado-geral da União. Ele está falando do consultor jurídico geral. Tem alguns estados que tem consultor jurídico. Essa galera é exclusiva. Ah, mas e o procurador do município de Santarém, no Pará? Fabrício, eu não sei. Ah, não sei. Não sei. Não sei o que diz a lei orgânica deste município, se deste, não deixa. Ah, entendi. Então eu não preciso saber que o procurador do estado do Acre, se ele pode ou não pode advogar. Não. O Acre não existe. Tô brincando. Então, assim, a gente não precisa saber. Mas o procurador-geral do Acre, esse eu sei, Fabrício, tranquilo e tal. Ele é o quê? Exclusivo. Isso eu sei, tranquilo. O procurador-geral do Acre, eu sei. Porque é o que está no 29. Procurador-geral, eu sei que é exclusivo. Agora, o procurador do estado, eu não sei. Eu não conheço a Constituição do estado do Acre para saber se ela libera os seus procuradores para advogar. A do Rio, no seu artigo 80, a Constituição aqui libera. Tá lá. Constituição do Estado do Rio de Janeiro, acho que é o artigo 80, que ele vira e fala: os procuradores do Estado do Rio podem. Libera. Então é óbvio que essa bobagem não vai cair para você. Claro. Só relacionar 29. a função que exerce. É isso. O procurador-geral do Estado X, ele está exclusivamente legitimado para advogar na defesa do Estado X. E só pode fazer isso, exclusivo por isso. Ele não poderia dar, não, contra São Paulo eu posso, está liberado. Não. Ele é exclusivo advogado do Estado X. Tudo bem? Então, não queimem neurônios à toa. O que interessa é saber os chefes. Procurador-geral, advogado-geral, defensor público-geral. E mais quem? Os dirigentes dos órgãos jurídicos, os diretores jurídicos da administração pública, direta, indireta e fundacional. Então você sabe, autarquia, sociedade de economia mista, fundação pública, direito privado, fundação pública, todo mundo é diretor jurídico, é exclusivo. E o Zezinho que pegou a B que entrou lá, porque é sobrinho do fulano, ele está numa empresa pública, eu não sei, gente, aí eu não sei do Zezinho. Eu sei do diretor jurídico. O diretor jurídico eu posso garantir para você que é exclusivo. Tudo bem? É isso que vai ser cobrado de você? Se for cobrado, vai ser isso. Nem pensar em dizer que esse cara é incompatível. Cuidado, porque a tentação é a gente dizer que é incompatível. Não, ele está agora diretor jurídico, então ele é incompatível. Não, ele tem que ter o AB. Ele é diretor jurídico. Eu comecei a aula dizendo isso aqui para você. Dúvidas? Angústias? Mágoas? Arrependimentos de ter feito direito? Então vamos lá. Artigo... Fechei o capítulo 7. Já fiz aqui a minha memória. Dei um tiquezinho no capítulo 7. Capítulo 8. Código de ética. Não, Fabrício, aqui está escrito ética do advogado. Não, aí está escrito código de ética. Você tem que ir lá para o código de ética. Lembra do atalho? Apareceu uma placa à esquerda. Você está caminhando na estrada, apareceu código de ética. Pegou a estrada do código de ética. Daqui a pouco você volta para a lei. Lá no código de ética, você tem que tomar muito cuidado. O capítulo 1 ele é fácil, você vai ler essa brincadeira. Lógico que vai ter questão sobre isso, gente. Que dúvida. No capítulo 2 é que você tem que tomar cuidado. Você tem que ler com calma essas relações de advogado e cliente. Mas é muito fácil. É fácil. O que mais pode aparecer para complicar a sua vida é ele formular uma questão mal feita. É o que já aconteceu uma vez. O resto é fácil. Então você vai ler isso aí. Não tem mistério nenhum. Capítulo 3, sigilo profissional. Questão quase certa na sua prova. Toda hora tem uma questão sobre sigilo profissional. Toda hora tem. Qual é a dica? Lê o 26, que é a regra, e lê o 25, que é a exceção. A regra, que a gente já falou sobre isso, é você o quê? Preservar o sigilo profissional, mesmo que autorizado pelo cliente, mesmo que solicitado pelo... Essa é a regra. E a exceção? Quando é que ele pode violar o sigilo profissional? Está aí no 25. Grave ameaça de direito à vida, quando o advogado for afrontado pelo cliente, tem todos os trilhos aí. Entendeu? A honra. Todos. Então, então o que acontece?
Ah, mas como é que vai cair uma questão? Gente, o cara pode fazer milhões de questões sobre isso. Milhões. Até hoje não tem uma questão de sigilo que é uma parecida com a outra. Claro que é fácil ele ficar brincando com isso. Se você entendeu o conceito e entendeu o 25, beleza. Tá? Capítulo 4, publicidade. Em aula eu disse aqui que tem duas maneiras de você aprender publicidade. Ou você lê o capítulo 4, ou você estuda o provimento 94. Prove o quê? Provimento 94. Ah, não entendi. Anota, joga no Google que vai sair. Ah, não deu tempo, que eu tenho internet lá em casa da Amazônia, meu computador tá aqui quebrado. Não tem problema, lê o capítulo 4. Não se estressa. Lê o capítulo 4. Dá? Dá, tem certeza? Dá. Então vai no capítulo 4. O tal do provimento, ele é mais organizado do que esse capítulo 4. Não tem nada demais, só organizado. Há duas palavras-chave para vocês matarem qualquer questão de publicidade. Duas palavras, elas respondem 90% das questões de publicidade. Discrição e moderação. Está aí no caput do 28. Se a publicidade for discreta e moderada, pode. Essa é a regra geral. O que você vai fazer? Você vai ler para calibrar o seu raciocínio. Ah, não, eu sei. Você vai calibrar o seu raciocínio. Você vai ler isso aí para conferir se aquilo que você acha está na lei. Todo cuidado do mundo com a prática. Ah, eu já vi. Muita coisa errada é feita aí fora. O seu olho está viciado. Se você partir do pressuposto de não, tranquilo, sei e tal, meu escritório e tal, vai errar. Então, dá uma olhada com calma no 28, no 29. Pode mandar uma lá direta? Pode, desde que seja para sua clientela. Ou para a coletividade, se for para comunicar mudança de endereço. Então tem umas brincadeiras. Pode outdoor? Não, porque outdoor não é discreto. Entendeu? Então assim, dá uma lida nessas coisinhas. O desencargo de consciência. 32, aí o 33. 31, 33. Não pode divulgar a lista de cliente. Ah, não pode. Não pode. E o site? Não pode ter site? Não, o site pode, não pode divulgar a lista de clientes. Meu escritório faz isso. Tudo bem, deixa o seu escritório lá. Primeiro passa na prova da ordem, depois você muda o mundo. Entenderam? Então, essas bobagens que eu quero que vocês tenham noção. Que eu quero que vocês... Ah, não, beleza, eu sei o que está na lei. Gente, 32. Participação de programa, de advogado em programa de televisão, rádio. Não. Eu sei que todo mundo aqui acha que o simples fato do advogado participar de um programa de televisão é publicidade. Olha lá, publicidade. Botou o nome do cara, é publicidade, não pode. Gente, não é assim. Não estamos no Irã. Não estamos no Afeganistão, que não pode nada. Você é advogado? Não posso dizer e tal, eu sou advogado, não posso falar. Não é isso. Porque a nossa sensação é o quê? Ah lá, o cara, apareceu o nome do cara, milhões de pessoas agora, ele está ligando pro cara. Então essa é a maior publicidade que tem, né? Não vamos ver com esse olho. Senão, acontece o inverso, o cara jamais poderia se expor. Advogado, não, eu sou advogado, eu não posso dar opinião, desculpa, e tal. Não é isso. Pode participar de programa de televisão? Pode. Desde que seja de forma o quê? Eventual. Ah, mas eu... Esquece a prática. Qual é a regra? No 32 caput, você está vendo aí que não pode o quê? Aliás, que pode. Debate de caráter ilustrativo, educacional. Então anota aí, gente. TV Justiça pode. Globo News pode? Pode. Não tem problema. Então faz um caput aí, faz a remissão. Globo News, TV Justiça, para você lembrar que pode. Problema nenhum. Saber direito? Pode. Mas o cara vai passar 5 dias lá? Pode. Não tem problema nenhum. O que não pode? É o parágrafo único. É lá embaixo quando ele fala assim, debate de caráter sensacionalista. Programa popular, programa de auditório não pode. Esse raciocínio que vocês têm que pensar. Fabrício, mas que preconceito. Não, é porque todos esses programas populares começam Globo News e terminam, vocês sabem como. O pessoal gritando, vaiando, não sei o quê. Isso não pode. Ah, mas eu já vi? Não no dia da prova.
Tudo bem? Então é Globo News sobre a justiça? Pode. Programa de auditório, não sei o que, papá. Várias questões sobre isso. A mais interessante foi que ele fez um cara que era a questão era sobre um advogado que tinha o seu programa de televisão. Pode? Pode. Claro que pode. Qual o problema, irmã? Ah, mas não sei, programa de esporte. Se for programa de esporte, não pode? Ah, por isso que eu estou falando. Calibra o seu raciocínio, calibra, que senão você vai chegar no dia da prova e vai dizer não pode nada. Calibra. Pode. Eu não falei do que é. Ah, é um programa sobre estudo, jurisprudência e tal, onde ele comenta os casos de jurisprudência. É educativo? É ilustrativo? Pode. Ah, mas até parece, né? Gente, você não pode pensar assim. Então você vai errar. Então isso pode. Aí a questão no meio complicava. Dizia o quê? Que ele passou dentro do programa dele a comentar os casos em que ele atuava e os casos. Aí não pode, aí você sabe que não pode. Então você tem que o quê, gente? É a questão bem feita, porque ela calibra você ali, até onde está certo, onde está errado, e mesmo assim, lá no final, você, de acordo com o código de ética, cuidado, porque de repente não está te perguntando mais nada daquilo que aconteceu. Ele quer saber se o advogado pode participar de programa de televisão. Pode. E outros meios de comunicação? Fala, rádio e televisão ele pode participar. A questão da publicidade, de divulgar é que não pode. Fazer anúncio em rádio e televisão não pode. Por isso que eu falei, participação de advogado em programas não é publicidade. Senão você erra. Agora, eu pegar, como nos Estados Unidos eles fazem, tal, propaganda em rádio e televisão, nem pensar. Por exemplo, um Sveiter tem um programa de rádio, um FM, que ele comenta... Eu sei. Então, não pode, porque o problema é da habitualidade, está lá no 33. Não pode. Mas no dia da sua prova da ordem, esquece tudo isso, pelo amor de Deus, senão vocês vão errar. E se não errar, vai pelo menos gerar uma coisa que é horrorosa no exame, que é você ficar 5 minutos olhando para aquilo. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Aí você, ao invés de considerar aquela questão como certa, não, menos um e tal, você, essa aqui eu não vou considerar como certa. Entendeu? Então calibra o seu raciocínio. É só ler e lembrar do que eu estou te falando. Não saia na lata, porque a nossa tendência é essa mesma. Então não pode nada. Tal. O advogado entrou no programa de televisão, não pode, né? Beleza? Então cuidado. Então esse foi o nosso atalho, a gente estava nessa estrada, passou pelo código de ética, tem aí o seu capítulo 5, que a gente já falou de honorários, e o capítulo 6, que eu acho difícil de cobrar, que é o dever de urbanidade, que é o dever de ser educadinho, ele não vai te cobrar isso, tá? Volta para a nossa estrada. Capítulo 9. O capítulo mais difícil é o capítulo 9. Por quê? Porque ele é decoreba. Ele é uma decoreba do começo ao fim. Até agora, eu não considero que eu falei nenhuma decoreba. Eu falei todo tempo, lê. Decoreba é agora. Então, como é que a gente consegue acertar uma questão que fale sobre sanção disciplinar? Primeira coisa, eu tenho que saber quais são as sanções. Então, antes de olhar essa lista do 34, eu recomendo que a primeira coisa que vocês façam, para não bater aquele desespero na véspera do exame da ordem, toda uma hora você abate o 34, não, lê o 35. Para entender quais são as sanções disciplinares. Censura, suspensão, exclusão e multa. A multa nunca vem sozinha. Então, na verdade, as sanções disciplinares autônomas seriam censura, suspensão e exclusão. Essas são as três. Censura pode vir sozinho ou com multa. Suspensão pode vir sozinho ou com multa. E exclusão, tchau. Beleza. Essa é a regra. O que vocês precisam me prometer se cair uma questão lá no exame da ordem sobre isso e vocês não souberem? Branco total. Eu não sei se é censura, eu não sei se é suspensão, eu não sei meu nome. Olha só. Se der um pânico total, a única coisa que vocês vão me prometer lá no dia, no domingo, é vocês não fazerem o seguinte raciocínio. Não pode fazer. Isso aqui é bobagem. Esse caso aqui, problema nenhum. Então, censura, levinho. Putz, isso aqui é sinistro, exclusão. Pô, isso aqui é grave, hein? Suspensão. Não faça isso, você vai errar. Você vai errar. Que bom, que energia negativa. Não, é porque se você fizer esse raciocínio, você vai errar. Ele sabe disso.
O que está descrito no rol de censura não necessariamente são as coisas mais leves. O que está escrito no rol de suspensão não necessariamente são as coisas mais graves. Em exclusão não estão as coisas sinistras, sobrenaturais, atentam contra a humanidade. Não. Então, se você não calibrar isso, não decorar certinho, vai se estrepar. Vai. E ele sabe disso. Então, as questões que já caíram sobre isso, todas elas brincam um pouquinho com isso. Uma coisa que parece uma bobagem é a suspensão. Então, vira para você e diz que o cara tem hábitos reiterados de prática de jogo de azar. Contravenção, gente. A habitualidade na embriaguez. Que meu colega faz isso todo dia. Marcar uma censura aqui. Vai errar. É suspensão. Entenderam? Então, esse tipo de coisa que eu quero que vocês entendam. Não faça esse raciocínio, pelo amor de Deus. O que eu faço? Você primeiro identifica o que é o que. Do 1 ao 16 é censura. Então você risca o seu estatuto. Mas eu comprei anteontem o estatuto, vou riscar. Vai riscar, lógico. Vai riscar do 1 ao 16 é censura. Escreve, cara, cria uma memória visual aí. Por isso que eu falo, quem tá com caderno, passa limpa esse troço, bota lá no livro, porque você vai ler com o livro isso. Censura. Bota lá, censura. Do 17 ao 25 é suspensão. Tudo que tiver do 17 ao 25 é suspensão. 26, 27 e 28, cuidado, só até o 28, 26, 27 e 28, exclusão. E esse 29 aqui, quem é o 29? É o estagiário. O que estagiário é?